Por mais que se multipliquem ideias e pensamentos a respeito de Jesus, o lugar mais seguro, a fonte mais saudável para se conhecer o Senhor Jesus são as Sagradas Escrituras. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando conosco aqui no canal. Para você que já é inscrito no nosso canal, está sempre entrando, está sempre participando, deixe nos comentários aí, tá bom? Seu nome, a cidade de onde você nos assiste, se você já é inscrito, quantas aulas desse trimestre você já acompanhou com a gente. Deixa aí nos comentários, tem sido edificante para você esse trimestre, na sua igreja, aqui no canal? Estamos conseguindo contribuir para o seu trimestre? Deixa nos comentários, tá bom? Para você que não é inscrito, está entrando hoje aqui no canal, que bom, que privilégio ter você com a gente, tá bom? Mas não deixa de se inscrever, tá? Se inscreva, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, ativa também o sininho das notificações, assim você vai receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal. E fazendo isso tudo, claro que você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e vai abrir mais possibilidades de visualizações pra gente, tá bom? Comente, deixe seus comentários porque é muito importante. Converse com a gente sobre essa lição, sobre as outras lições. Deixe o seu nome, diga a cidade de onde você nos assiste, dá um alô que seja, mas deixe seus comentários, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém, coloca no grupo da sua igreja, manda para o máximo de amigos que você puder, tá bom? Vamos então para mais uma lição, primeiro trimestre de 2025, da CPAD da classe dos adultos, dessa revista maravilhosa, comentada pelo pastor Ezequias Soares, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pois é, já vamos para a lição de número 7, estamos aí na metade do nosso trimestre, lição essa que será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2025. Se você for na descrição, tem link para te ajudar com tudo para a sua escola bíblica dominical, tá bom? Tem link com dinâmica, subsídio, tá bom? Tem link também das nossas redes sociais, dos nossos grupos no WhatsApp, tudo para abençoar a sua aula. Antes de começarmos, eu quero dar início com a nossa oração, pedindo a você que ore comigo. Oremos juntos. Pai, obrigado por mais esse privilégio, Pai, de podermos conversar sobre a Tua Palavra, falar sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque, como diz na própria Palavra, o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e decidiu revelar aos pequeninos. Obrigado, Pai. Fale conosco, nos ilumine através do Teu Espírito, nos ajude a entender a Tua Palavra e abençoe cada um que assistirá esse vídeo. É o que nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Juntos, claro, sempre, vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Então, meus irmãos, entramos na Cristologia desde a terceira lição, né? Quando nós falamos da encarnação do Verbo, e estamos aí nela. Falamos sobre o Deus triuno, vimos a Trindade, e estamos ainda dentro desse assunto, né? Jesus é Deus, e na lição passada nós vimos que o Filho é igual com o Pai, e nessa ocasião nós mostramos a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Refutamos biblicamente a heresia do subordinacionismo e exemplificamos como o subordinacionismo está presente na atualidade. Hoje, nessa lição 7, nós vamos estudar sobre o tema as naturezas humana e divina de Jesus. Então, a lição dessa semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e, ao mesmo tempo, mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo. E, em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam com uma aparência moderna. Então tome cuidado também, tá? Para você não esgotar o assunto, porque na próxima lição nós vamos ver também que Jesus viveu experiências humanas. Então você pode aí
no calor de querer mostrar a natureza humana de Jesus, acabar ultrapassando, esgotando o assunto da próxima lição. O textuário está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Jesus era judeu, da tribo de Judá, nasceu de acordo com a lei, na carne, da descendência judaica, porém, Jesus, o Cristo, que humanamente veio de Israel, foi muito mais do que um israelita. E Paulo diz aqui no textuário, ele era, ele é Deus sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Também faz uma alusão da eternidade dele. A verdade prática diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Eu particularmente gosto dessa expressão. Jesus é verdadeiramente Deus e Jesus é verdadeiramente homem. Dentro dessa lição, eu vou falar um pouquinho com você sobre como se expressar. Por exemplo, Jesus é 100% homem, é 100% Deus. É correto nós se referirmos às naturezas de Jesus dessa forma? Vamos ver um pouquinho. Primeiro vamos acompanhar a leitura bíblica em classe, que está em dois textos diferentes. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e também Epístola de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Acompanhe então conosco. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aos Romanos, Paulo ele está falando, por exemplo, ele usa a expressão Jesus nascido segundo a carne, é literalmente o termo que nessa perícope refere-se à verdadeira natureza humana de Jesus. Mas ele usa o termo, ele chama Jesus de Deus bendito e eterno e sobre todos. Então, em sua humilhação, na carne, na sua encarnação, Jesus foi desprezado, rejeitado. Ele tinha a forma de um servo, como o texto de Filipenses. Ele falou como o Filho do Pai, por exemplo, em João 5, 19 ao 23, mas ele também foi perseguido porque ele também estava dizendo que era Deus, e no próprio João 5, versículo 18, e foi acusado por estar se igualando a Deus. Então, mostra que Jesus é homem, mas Jesus também era Deus. Então, na cruz, a sua filiação foi questionada, mas o Espírito de Santidade, que é um outro título para o Espírito Santo, levantou Jesus dentre os mortos. Esse evento o distinguiu como Filho único do Pai, exaltado sobre a morte e sobre Satanás, e investido de todo o poder, conforme Mateus 28, 18. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. E Filipenses 2 mostra que ele é Deus, mas ele decidiu se esvaziar e tomar a forma de servo. Mas espera aí, se esvaziar de quê? Ele deixou de ser Deus? Ele se esvaziou de quê? Dos seus atributos? Ele se esvaziou de quê? Da sua divindade? Vamos hoje trabalhar isso nessa lição. Não precisa de eu comentar muito a nossa leitura bíblica em classe, porque os primeiros tópicos vão justamente ser um comentário destes dois textos. O nosso mapa mental,
está aí para você na sua tela, mostra que a palavra-chave, primeiramente, né, em primeiro lugar, perdão, é natureza. E essa palavra natureza, etimologicamente, né, natureza vem do latim, natura, né, que deriva do verbo nasce, né, significando nascer ou ser gerado. No grego do Novo Testamento, duas palavras principais expressam esse conceito. Physis, que é relacionada ao crescimento e à essência própria de um ser, ou kítisis, que está ligada à criação, especialmente à criação divina. Biblicamente, nós vemos a natureza na criação em geral, significando tanto a criação material quanto a ordem estabelecida por Deus. Nós também vemos a natureza humana. Por exemplo, Romanos 7, 18 e Efésios 2, 3 mostra a natureza humana corrompida pelo pecado. 2 Pedro 1, 4, 2 Coríntios 5, 17 mostra uma nova natureza em Cristo. Então esse é um sentido da natureza humana. Também vemos na Bíblia natureza no sentido cristológico. Que sentido é esse? A natureza divina, ele é Deus eterno. João 1, versículo 1, ele é Deus, estava com Deus e era Deus. Colossenses 2,9, nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Toda, não sobra. Nele habita toda a plenitude da divindade. Então isso fala de natureza divina. Mas também a natureza no sentido cristológico fala de natureza humana. O próprio texto de João 1, no versículo 14, diz que este mesmo verbo que era Deus e estava com Deus se fez carne. Ou seja, natureza humana, ele se fez carne. A nossa leitura bíblica em classe de Filipenses 2, do 7 ao 8, mostra essa natureza humana. E aí que vem a questão do que nós vamos trabalhar hoje. Nesse sentido da natureza atribuída a Cristo, ou melhor, naturezas humana e divina, é chamado de união hipostática. Então Jesus, ele é o único ser que possui duas naturezas. Então significa que Jesus é plenamente Deus, sendo plenamente homem, sem confusão ou separação entre as suas naturezas. Então Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina dentro de uma só pessoa. Essa lição tem como objetivos, o primeiro, apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. O segundo objetivo é mostrar as heresias contra esse ensino, que é o nestorianismo e monofisismo. Em terceiro lugar, o terceiro objetivo é identificar o perigo dessas heresias hoje. E para isso, essa lição está distribuída da seguinte forma. O primeiro tópico tem por título o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3, perdão. Segundo subtópico, declarado filho de Deus em poder, versículo 4. E terceiro subtópico, o antigo hino cristológico, Filipenses 2, do 5 ao 6. O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, quem foi Nestório? Subtópico 2, nestorianismo. Subtópico 3, monofisismo. E subtópico 4, o concílio de Calcedônia. E em último lugar, o terceiro tópico fala do perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro subtópico, os monofisistas. Segundo subtópico, quenoticismo. E terceiro subtópico, mariolatria. A nossa introdução diz que, uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia, em 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, em 451, hoje um bairro em Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Então, os concílios como o de Niceia, em 325, de Constantinopla, em 381, e Calcedônia, em 451, foram fundamentais para combater heresias e estabelecer
a ortodoxia cristã, né? Ou seja, a fé correta. E lembrando também que esses concílios eles eram sendo feitos, na verdade, muitas das vezes também, para consertar algumas coisinhas, né, vamos dizer assim, que ficavam expostas, alguns assuntos que ficavam em aberto, algumas questões duvidosas dos próprios concílios. Então, um concílio definia algo, mas deixava algo em aberto. Por exemplo, o concílio de Nicéia deixou em aberto algo que deu o que falar, né? A questão de Jesus ser gerado. E aí, no concílio de Constantinopla, isso foi amplamente, né, mais tratado com mais clareza. Então, nesses concílios, né, na verdade, surgem em resposta a controvérsias teológicas que ameaçavam distorcer as verdades centrais da fé, como a natureza de Jesus Cristo, né, e a Trindade. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver o ensino da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1, descendência de Davi segundo a carne, Romanos capítulo 1, versículo 3. Subtópico 2, declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. E no subtópico 3 nós vamos ver o antigo hino cristológico, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6. Então, é isso que a gente vai tratar. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre todo o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então Jesus, ele tem duas naturezas. E isso é sugênere. É o único no céu, na terra, debaixo da terra. Não existe nenhum ser, não existe ninguém. Ele é o único que possui duas naturezas, né? O que a teologia chama de natureza teantrópica. Na verdade, são duas naturezas em uma só pessoa. Então nada foi mudado com a encarnação. Portanto, Jesus é o perfeito homem. Como Paulo fala, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que ele é o perfeito homem. Porém, Paulo também fala em Colossenses 2,9 que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, então ele é o perfeito homem e ele é o Deus perfeito em toda a sua plenitude. Então o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E essa verdade é revelada com clareza no Novo Testamento. Na terceira lição, nós vimos o Jesus homem. Estudamos sobre Deus encarnado. E na lição seguinte nós vimos que ele é Deus. Então essa doutrina é conhecida hoje como unio personalis, que no latim literalmente significa união pessoal. E teologicamente significa a união das duas naturezas na pessoa de Cristo, uma vez definida para sempre a Cristologia em Nicéia em 325 e a Trindade em Constantinopla em 381, surgem várias especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Nós vamos ver nessa segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 1, versículo 3, aonde Paulo se refere a Cristo com o seguinte termo: descendência de Davi segundo a carne. Então isso destaca a plena humanidade de Jesus e sua conexão com a promessa messiânica. Então, na expressão, Paulo reforça que Jesus possui uma genealogia que remonta ao rei Davi, e isso cumprindo as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Por exemplo, em Isaías capítulo 11, versículo 1, e também em Jeremias 23, 5. Isaías 11, 1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E Jeremias 23, 5, a profecia diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei de Davi um renovo justo, sendo rei reinará e prosperará, e praticará a justiça e o juízo na terra. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, Mateus ele apresenta a genealogia de Jesus desde Abraão, legitimando o seu direito ao trono de Davi, em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Enquanto Lucas já remonta a genealogia desde Adão, evidenciando a sua solidariedade com toda a humanidade, em Lucas capítulo 3, do 23 ao 28. Então esses registros mostram que ele veio como verdadeiro homem, com ancestrais reais, comuns e pecadores, como por exemplo Davi, como Raabe, como Ruth. Então Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, uma jovem virgem de Israel, e pelo poder do Espírito Santo. Isso preserva tanto sua plena humanidade, né,
já que ele foi concebido no ventre de uma mulher, quanto sua plena divindade. Ele nasceu sem o pecado original, porém, como ser humano, real, sujeito às limitações físicas e às emoções humanas. Em João 11:35, por exemplo, com a morte de Lázaro, mostra, por exemplo, que Jesus simplesmente chorou. Em Hebreus capítulo 2, versículo 4, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, em Romanos 1:3, Paulo mostra a humanidade de Cristo. Declarado Filho de Deus em poder, versículo 4. Então, enquanto no versículo 3, Paulo enfatiza a humanidade de Cristo, Paulo declara aqui no versículo 4, né, ele afirma, na verdade, que Jesus foi declarado Filho de Deus em poder. É uma referência à manifestação da sua divindade, né, especialmente visível na ressurreição, né, porque a vitória de Cristo sobre a morte não é apenas um retorno à vida, mas uma evidência clara de sua autoridade divina e poder supremo. Então a ressurreição valida seus ensinamentos e confirma sua identidade como Filho de Deus, demonstrando que ele tem poder para vencer a morte. O próprio texto que eu acabei de ler, Hebreus 2:14, enfatiza isso. Paulo também fala em Romanos, capítulo 6, versículo 9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Então, né, claro que sem essa ressurreição, né, a fé cristã seria em vão. O próprio Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. Além disso, ainda na Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, Paulo destaca que, embora Jesus tenha vindo da linhagem de Israel, ele é, em sua essência, Deus, né, no nosso texto áureo. E Paulo diz que ele é sobre todos, refletindo sua soberania sobre o universo e também a sua identidade que transcende os limites humanos, né, sublinhando a sua autoridade divina. Em Mateus 28:18, o próprio Cristo disse que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O antigo hino cristológico, em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 6. Paulo ele nos lembra que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E isso significa que, apesar de ser completamente Deus, ele não usou as suas prerrogativas divinas de maneira egoísta ou para benefício próprio, né, durante seu ministério terreno. Então, o termo grego, morfe, traduzido como forma aqui, é crucial para entender o que Paulo está comunicando. Ele se refere à essência imutável de Cristo. E isso significa que, embora Jesus tinha se tornado humano, ele nunca deixou de ser Deus. A sua essência divina permanece a mesma, mas ele escolheu assumir uma natureza humana para cumprir o plano da salvação de Deus. Então, essa é a doutrina da união hipostática. O que é a união hipostática? São as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Duas naturezas em uma só pessoa. Então, essa é a doutrina da união hipostática, explica que Jesus possuía duas naturezas completas. A natureza divina e a natureza humana, coexistindo sem mistura ou alteração. Ele não se tornou um ser híbrido, mas permaneceu plenamente Deus e plenamente homem. Então, essa verdade é essencial para a fé cristã. Distorcer isso, não acreditar nisso, é grave, é heresia. Pois para ser o mediador entre Deus e entre o homem, ou melhor, os homens, né, Jesus ele precisava ser Deus para vencer o pecado e a morte, e homem para se identificar conosco e oferecer um sacrifício perfeito. 1 Timóteo 2,5, ele é o verdadeiro homem. E Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele pôde oferecer um sacrifício perfeito porque ele pode se identificar conosco, porque ele tem a mesma natureza, porém sem pecado. Então, para reconciliar o homem a Deus, seria necessário ser homem e ser Deus. E nisso, Jesus pôde cumprir,
porque ele, sendo Deus, abriu mão das suas prerrogativas divinas, não usando seus atributos para engrandecer a si mesmo, mas abriu mão de seus privilégios divinos, vamos dizer assim, para glorificar o nome do Pai, para cumprir o plano da salvação. Então, quando Jesus se esvaziou, ele deixou de ser Deus? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, eu quero ver com você o seguinte: o que não é, tá? Dupla natureza. O que não é. Vamos começar assim, falando do que não é uma dupla natureza. E por que eu estou trazendo isso aqui primeiro? Porque eu vejo os pregadores, enfim, usando esse argumento aqui, esses exemplos, esses símbolos. Por exemplo, a união entre duas naturezas não é comparável ao relacionamento do casamento. E por que eu digo isso? Porque existem pessoas que querem usar, por exemplo, lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, se apegar-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Aí alguém fala assim, tá vendo? É igual o marido e a mulher. Os dois se unem, os dois são uma só carne. Mas espera lá, são uma só carne no sentido moral, né, de compromisso, e etc. Agora, o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Os dois continuam sendo duas pessoas separadas. E a gente está falando exatamente o oposto disso. Jesus não é duas pessoas, Jesus é uma pessoa com duas naturezas distintas. Então não cabe essa comparação. Também não as naturezas não são unidas pelo tipo de laço que une os crentes a Cristo. Nós somos unidos a Cristo, né, através do sacrifício dele, que derrubou a parede de separação e nos aproximou, né, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Aí alguém pode dizer assim, então, assim como nós somos unidos a Cristo, assim Cristo é unido ao Pai. Assim as duas naturezas de Cristo são unidas. Não, é diferente. Jesus, ele é Deus em sua plenitude. Jesus, ele é filho de Deus por sua eternidade, por sua essência. Ele é consubstancial com o Pai. O homem é filho por adoção, através do sacrifício de Cristo. Outra questão é, a natureza divina não habitou em Cristo da maneira que ela habita no crente. Alguém pode também fazer essa comparação. O Espírito Santo habita dentro de nós. Assim também Cristo, ele tem a natureza espiritual. Não. Habita dentro de nós pelo sacrifício de Cristo para nos ajudar e nos reconciliar com o Pai, nos ajudando na nossa natureza pecaminosa. Cristo não. Cristo é Deus em essência. A nossa declaração de fé diz, na página 50, o capítulo 4, sobre a identidade de Jesus Cristo, na parte final onde eu sublinhei para você, que a Bíblia, falando sobre a humanidade de Cristo, tá? A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. 1 João 4:3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união mantém intacta as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso em seu nome, Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Ou seja, Jesus é Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. E o resumo dessa primeira parte, a primeira sinopse da nossa lição, diz que o Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e filho de Deus em poder. Deu para ficar claro, né? Então ele é da descendência de Davi, segundo a carne, ele é homem. E ele é declarado filho de Deus em poder. Ele é Deus. E Filipenses 2 mostra que ele é Deus e se esvaziou na encarnação, se fazendo também homem. Então na encarnação ele não deixa de ser Deus, mas ele toma forma de homem, tá? Então vamos para a segunda parte. O segundo tópico tem por título As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Subtópico 1. Quem foi Nestório? É uma pergunta. Subtópico 2. Nestorianismo. Subtópico 3. Monofisismo. E subtópico 4. O Concílio de Calcedônia. Então nós vamos ver primeiramente quem foi Nestório. Ele foi, bispo de Constantinopla entre 428 e 431. E o que aconteceu com Nestório? Nestório, ele discordava do título dado a Maria, de Mãe de Deus. Isso foi defendido, a gente vai ver mais isso, por Cirilo de Alexandria. Então, para Nestório, era inadequado dizer que Maria era mãe de Deus.
Pois Deus é eterno. Deus é sem começo, sem fim. Não foi criado, gerado. Então, como pode alguém que é eterno ter uma mãe terrena? Então, segundo ele, né, Maria era mãe de Jesus em sua natureza humana, mas não poderia ser mãe de Deus, ser considerada assim, considerada mãe de sua natureza divina. Então, esse termo mãe de Deus, né, foi adotado por Cirilo de Alexandria, que foi bispo em Alexandria de 376 a 444. Né? Esse termo, né, portadora de Deus, mãe de Deus, né, que do grego é Theotokos, que até hoje a Igreja Católica, né, se apropria desse título. Então foi Cirilo que, né, foi um dos mais influentes teólogos e líderes da Igreja no período patrístico, né, e ele foi patriarca justamente de Alexandria. E Nestório ele se opôs a essa ideia, preocupado não somente com a devoção a Maria, né, a mariolatria, mas também com o risco de confundir as duas naturezas de Cristo. É uma questão que já tinha acontecido com o arianismo. O arianismo ele negava a plena divindade de Cristo. E Nestório temia que a exaltação de Maria pudesse comprometer a distinção clara entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus. E nessa preocupação de defender isso, vai ver no próximo subtópico, que Nestório foi considerado herege. Mas vamos ver como, né? Porque o subtópico 2 fala do nestorianismo. E eu já trago para você um comentário, né, de Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, né, o saudoso pastor Antônio Gilberto. Ele diz assim, ó, embora ele mesmo, né, Nestório no caso, nunca tenha ensinado essa posição herética que leva o seu nome, em razão de uma combinação de diversos conflitos pessoais e de uma boa dose de política eclesiástica. Nestório foi deposto do seu ofício de bispo e seus ensinos foram considerados heréticos, sendo então condenado. O nestorianismo, ele afirmava que havia duas pessoas, a divina e a humana, vivendo juntas em Cristo. Mas Nestório ele só tomou partido da questão de aplicar a Maria o termo Theotokos, né? Mãe de Deus, receptora de Deus. E o grande desafio de Nestório foi Cirilo, que era o principal expoente desse termo. O fato é que Nestório, discordando desse título, ele acabou, na sua exposição, defendendo não diretamente, né, mas os seus ensinos deu a entender que ele estava defendendo que Jesus tinha, na verdade, duas naturezas separadas, duas pessoas separadas. E isso, mais para frente, se tornou uma heresia que acabou levando o nome de Nestório. Então, o problema de Nestório era que, preocupado, né, com o arianismo, ele separava as naturezas divina e a humana de Cristo com mais rigidez, né, do que os outros teólogos da época. E isso implicava, embora não pareça ser a intenção de Nestório, isso implicava em um pensamento de que a divindade de Cristo não havia sofrido na cruz, somente a sua humanidade. Por exemplo, né, foi um dos problemas da heresia que surgiu e que acabou sendo atribuída a Nestório. Então, com o passar do tempo, né, foi-se ensinando essa heresia, né, que faz separação entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Então, Cristo ele tem duas naturezas, de certa forma, duas pessoas, né, e duas pessoas diferentes, habitando no mesmo corpo. E essa heresia levou, né, o nome de Nestório. Ele mesmo nunca ensinou, mas, né, torceram tanto esse ensinamento que acabou levando o nome dele. Então, na apologética, no caso de Nestório, é muito importante para nos alertar para quando, né, formos abordar doutrinas fundamentais da fé cristã, né, disputas teológicas, embora possa surgir, né, de um desejo legítimo de entender melhor a verdade, deve ser baseada em um estudo profundo das Escrituras e no consenso da Igreja para evitar heresias, né, e divisões também, né, desnecessárias no corpo de Cristo. O monofisismo. Então, o vocábulo monofisismo, né, ou monoficista, provém de duas palavras gregas, né, o monos, que é único, e physis, que é a natureza.
Esse termo é genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza. Trata-se da doutrina que defende que as naturezas divina e humana de Cristo estavam amalgadas numa única natureza, né? E o sentido de amalgar não é o de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Eutico, ou Eutique, como era também chamado, um monge de Constantinopla, de aproximadamente 378 a 454 depois de Cristo, foi o principal expoente dessa doutrina. E por isso o monofisismo também é conhecido como o eutiquianismo. Sua intenção era combater o ensino de Nestório, mas caiu em outro erro. Então perceba, Nestório, numa intenção boa, caiu no erro. E Eutico, numa intenção aparentemente também boa, caiu em outro erro. Então, em termos históricos, Eutico é considerado fundador, né, de uma forma extremada e praticamente docética do monofisismo, ensinando que a humanidade do Senhor havia sido totalmente absolvida por sua divindade. Então, esse era o pensamento radical ensinado pela escola de Alexandria, mas Roma e Antioquia discordavam dessa ideia. Eutico foi convidado a desculpar-se diante do patriarca de Constantinopla, né, Flaviano, quando foi condenado em 22 de novembro de 448, numa reunião do Sínodo Permanente. Então, gente, o monofisismo é contrário do nestorianismo, né? Onde o nestorianismo ensina, né, que as duas naturezas de Jesus, né, implicam em duas pessoas distintas. Já no monofisismo, né, se ensinou que as duas naturezas de Jesus se misturam, formando uma nova natureza, uma terceira natureza, né? E uma ilustração dessa heresia é, por exemplo, o bronze. O bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. E também outra ilustração é a cor verde. A cor verde é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre nem estanho, o verde não é azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com o Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. A resposta bíblica é que, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à sua divindade e perfeito quanto à sua humanidade. Isso está bem claro no nosso texto áureo, em Romanos capítulo 9, versículo 5, que Jesus ele é Cristo segundo a carne e também, sobre todos, é Deus bendito. E também na nossa leitura bíblica em classe, que mostra, por exemplo, no texto de Filipenses, que ele, sendo Deus, se fez em forma de homem. Então, a gente tem que ter cuidado também, vale a pena a gente falar aqui, sobre o uso da porcentagem. Não que seja errado, quando a gente fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Eu entendo que o pensamento, quando alguém usa a porcentagem, é mostrar que Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Isso está correto. Porém, temos que ter cuidado, né, porque pode-se criar a imagem de uma terceira natureza. Ou pode dar uma conotação, né, de Jesus não ser totalmente nenhum nem outro, já que a soma de 100% de um e 100% de outro é um total de 200%. Então, 100% já é um número que representa a totalidade. Então, não pode ser 200%. Se Jesus é 100% de um e 100% do outro, então Jesus é totalmente o quê? Alguém pode se questionar. Lembrando que eu estou dizendo que eu entendo quando esse termo é usado, porém que deve-se ter algum cuidado. E não sou eu apenas que estou dizendo. A própria teologia ela tem deixado um pouco esse termo de lado, né? Porque também pode parecer monofisismo, pode parecer uma mistura. 100% de um misturado com 100% de outro, né? E isso, né, gera uma nova natureza. E isso é monofisismo. Então, repetindo, eu entendo quando esse termo é usado, tá? Não estou dizendo que é errado, mas que deve-se tomar cuidado. Por quê? Eu acho que o mais coerente, a teologia usa-se mais, inclusive está no credo de Calcedônia, e nós vamos ver, que Jesus é plenamente, tá, homem e plenamente Deus. Duas naturezas unidas em uma pessoa, não se misturando e nem se dividem. É o mais correto. Jesus é plenamente um e plenamente outro. É melhor do que se usar, de repente, a porcentagem. Mas, como essa porcentagem é usada, Jesus 100% homem e 100% Deus, o monofisismo, né, pode parecer 50% de um e 50% do outro. Ou, interpretado erradamente, 100% de um e 100% do outro parece dar 200%.
pode parecer que dá, né, uma terceira natureza. Então as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, né? São duas heresias que nós vimos aqui sobre a dupla natureza de Jesus. É o nestorianismo, né, atribuído a Nestório, que defende duas pessoas distintas em Cristo. E o monofisismo, né, que tem por percursor Eutico, que defende a fusão dessas duas naturezas. E as heresias sobre as naturezas de Jesus, né, o nestorianismo, para deixar aqui uma conclusão, dizia que em Jesus haviam duas pessoas. O termo nestorianismo provém de Nestório, patriarca de Constantinopla, de 428 a 431. O monofisismo ou eutiquianismo, né, que eu já expliquei aqui, que vem dessas duas palavras gregas, é um termo genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possui uma só natureza. Trata-se da doutrina que defende as naturezas divina e humana de Cristo estavam amalgadas numa só natureza. Então o nestorianismo, né, Jesus é a pessoa humana e Cristo é a pessoa divina. Então as duas naturezas implicavam em duas naturezas distintas. E no monofisismo, né, tem aí a fusão, né, como o bronze ou como a cor, né, são as duas naturezas, né, se misturavam formando uma só natureza. E no subtópico 4, o concílio de Calcedônia. Diante das controvérsias nestoriana e eutiquiana, o imperador Marciano, né, que foi sucessor de Teodósio I, convocou o concílio de Calcedônia, que teve início em 8 de outubro de 451, né, 20 anos depois do concílio de Éfeso. O credo de Calcedônia é uma resposta ao nestorianismo e ao monofisismo. E nesse credo de Calcedônia, que está também na nossa declaração, na página 220, ficou especificado o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado na Virgem Maria, a portadora de Deus, Theotokos, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos, e o credo dos pais transmitiu-nos. Então, os concílios, né, da igreja e os homens corajosos para defender a ortodoxia foram fundamentais para preservar a verdade bíblica sobre a pessoa de Jesus Cristo. Meditar, claro, nas Escrituras, dia e noite, nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus e evitar erros e heresias. Então nós devemos crer no que a Bíblia atesta, mesmo quando isso foge da nossa compreensão e da nossa lógica. A fé cristã envolve tanto a razão quanto a fé. Devemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente. E essa questão da união hipostática é tão complexa quanto a questão da Trindade. Envolve fé, é inexplicável, é algo que transcende a razão humana. Mas falando ainda dos concílios, né, dessa importância, vamos ver os concílios que nós vimos até aqui. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma recapitalização do que a gente viu até aqui, né? Então, os principais concílios trinitários e cristológicos. Né? Primeiro, né, que é considerado o primeiro concílio ecumênico, nós temos um concílio lá em Atos 15, porém aquele concílio é entre os apóstolos e os crentes ali, né, judeus, né? Agora, o primeiro concílio da história da igreja, o concílio ecumênico, um concílio universal, é o de Nicéia em 325,
depois de Cristo, obviamente. E nós vimos na lição 5, que combateu o arianismo. E os decretos e definições desse concílio foi que o Verbo é verdadeiro Filho de Deus, da mesma substância do Pai, o homozios, e portanto verdadeiramente Deus. Definição de fé nicena contra ário, consubstancialidade do Filho e do Pai. O outro concílio é o de Constantinopla, que foi em 381, e nós vimos na lição 6. Combateu tanto os macedonianos, que nós vamos ver na lição 9, afirmando que o Espírito Santo é verdadeiro Deus, como o Filho e o Pai, mas também combateu o subordinacionismo. Ele que dizia que o Jesus é subordinado ao Pai, um Deus de categoria menor, um inferior. Então foi definido em Constantinopla que o Filho é igual com o Pai. O concílio de Éfeso, que combateu o nestorianismo. Tá? O de Constantinopla combateu o monofisismo. O de Éfeso, em 431, que nós estamos vendo aqui hoje, mas eu não toquei no concílio de Éfeso, mas ele combateu tanto o pelagianismo, que nós vamos ver na lição 10, quanto o nestorianismo. Porque no concílio de Éfeso ficou definido que Cristo, Deus homem, é um só sujeito, é uma só pessoa. A união hipostática de pessoas é substancial e não acidental, física ou moral. Então se condenou nesse concílio o nestorianismo e o pelagianismo. O concílio de Calcedônia, que nós estamos vendo, em 451, 20 anos depois do concílio de Éfeso, combateu o monofisismo, ou o eutiquianismo. E foi definido que as duas naturezas de Cristo estão unidas pessoalmente, mas não confusas, mudadas ou de qualquer forma alteradas. As duas naturezas de Cristo se confinam em uma só pessoa. Então, o resumo do nosso segundo tópico é que o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então chegamos na última parte da nossa lição, o tópico 3, que tem 3 subtópicos, o perigo dessas heresias na atualidade. Subtópico 1, os monofisistas. Subtópico 2, o quenoticismo. E subtópico 3, a mariolatria. Os monofisistas. Então, o resultado do concílio de Calcedônia desagradou os representantes do Oriente. Os delegados de Alexandria não assinaram a declaração final. A reação oriental contra Calcedônia contribuiu para a divisão entre Oriente e Ocidente. E um homem chamado Jacó Baradeus e seus seguidores rejeitaram a decisão desse concílio. A Igreja Nacional da Síria é conhecida como Jacobita por causa de Jacó Baradeus. Ainda hoje mantém o monofisismo, que é defendido nas igrejas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Então, isso também fica para a gente ver que heresias surgiram na história através de boas intenções, como Nestório, por exemplo, e também partiram de pessoas que não aceitavam o que a igreja tinha estipulado biblicamente e então montaram suas próprias doutrinas. E aí vem as igrejas monofisistas, igrejas ortodoxas, que são um conjunto de igrejas que não aceitavam as decisões do concílio de Calcedônia, mantendo uma cristologia monofisista que enfatiza a união das naturezas divina e humana de Cristo em uma única natureza. E essas igrejas são a igreja cóptica, que é a igreja originária do Egito, que segue a tradição monofisista e tem suas próprias práticas litúrgicas e doutrinárias. A igreja armênia, que é uma das igrejas mais antigas originária da Armênia, que também segue a tradição monofisista e tem suas próprias práticas e doutrinas. A igreja abissínia, que é a igreja da Etiópia, também conhecida como Igreja Ortodoxa Etíope, que segue a tradição monofisista e tem suas próprias práticas litúrgicas e doutrinas. E a igreja jacobita, que é a igreja que segue a tradição ciro-monofisista, liderada por Jacob Baradeus, que rejeitou a decisão do concílio de Calcedônia. Subtópico 2, o quenoticismo. Então, do verbo grego, queno, significa esvaziar, é baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. Nós precisamos ter muito cuidado
Porque esse gnosticismo afirma que Jesus ele esvaziou-se de sua divindade, de seus atributos divinos durante a encarnação. Então vai afirmar que Jesus possui apenas a natureza humana e com isso nega a divindade de Jesus enquanto esteve na Terra. Porém, tal pensamento não se sustenta, pois esse esvaziamento não é de sua divindade. O esvaziamento existiu, porém Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Pelo contrário, ele abriu mão apenas do exercício independente dos seus atributos divinos. Ele ainda era plenamente deidade no seu próprio ser, mas cumpriu o que parece ter sido imposto pela encarnação, que foi limitações humanas reais e não artificiais. É inaceitável a ideia de ter deixado sua divindade no céu para recuperá-la depois da ressurreição. Nós entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Isso, o kenosis, que é o termo grego para esvaziar lá em Filipenses 2, foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste, conforme João 17,5, quando ele pede para que o Pai devolva a glória que ele tinha desde a eternidade com ele. Jesus revelou sua natureza divina enquanto esteve na terra. Ele agiu como Deus porque ele perdoou o pecado. Ele recebeu adoração, por exemplo, em Mateus 8,2, Mateus 9,18, Mateus 15,25, João 9,38. Ele repreendeu a fúria do mar. E lá no Salmo 65, verso 7, também no Salmo 89, verso 9, nós vemos que somente Deus tem esse poder de mandar no mar, de limitar o mar, de acalmar o mar. Agora, existe o gnosticismo bíblico. O comentarista ele está tratando da heresia do gnosticismo, que é chamado também de gnosticismo alemão, que foi defendido por Franz Delitzsch, de 1813 a 1890, e ficou popular na Escócia e nos Estados Unidos no século XIX, que é conhecido como gnosticismo alemão. Então vejamos as diferenças. O gnosticismo alemão, não confunde com gnosticismo, tá? É gnosticismo. São interpretações do gnosis, do esvaziamento. O gnosticismo alemão é um movimento surgido entre os teólogos luteranos no século XVII, mas defendido por deles no século XIX, no seu famoso comentário bíblico. O gnosticismo bíblico ele é exposto por Paulo em Filipenses 2, do 6 ao 7, quando ele afirma que Cristo se esvaziou. E aí entra essa palavra, o termo grego keno, ao assumir a condição humana. O deles afirmava que Jesus abriu mão de seus atributos, como onipresença, onisciência, onipotência, ao mesmo tempo conservava seu amor, verdade e santidade. O gnosticismo bíblico mostra que Jesus jamais abriu mão de seus atributos divinos ao encarnar. Ele possuía todos os atributos divinos, só não os usava para glorificar a si mesmo, pois buscava glorificar ao Pai. Então, as teorias gnósticas do século XIX, então a primeira delas é esse gnosticismo defendido por Delitzsch e também pelo teólogo Crosby, no século XVII, que Jesus esvaziou de seus atributos incomunicáveis, e aí ele ficou só com os atributos comunicáveis. Agora, também tem uma outra teoria, que é a teoria defendida por Jesse e por Becker, que fala sobre o suicídio divino. Ou seja, Jesus esvaziou-se totalmente de todos os seus atributos divinos para poder se humanizar, embora não abriu mão de sua mente divina. A teoria da autorredução, que é uma teoria defendida por Ebrard. Jesus teve que adaptar seus atributos divinos à realidade humana, mantendo sua mente divina. Tem também a teoria de Martesen e de Coury, que fala da amnésia divina. Jesus esvaziou-se de sua mente divina ao ponto de só se reconhecer como Deus numa perspectiva totalmente humana. Agora, como eu disse, o gnosticismo bíblico, ou melhor, gnosticismo é um nome atribuído à heresia, mas a gnosis que nós vemos na Bíblia é que Jesus se esvaziou, Jesus não usou seus atributos divinos para sua própria satisfação, mas para glorificar ao Pai. A Bíblia é clara em mostrar mesmo Jesus encarnado com todos os seus atributos. E o tópico 3, o subtópico 3, mostra a mariolatria. Comenta aí se você já tinha escutado falar sobre a mariolatria. Talvez você nunca escutou o nome, mas você sabe o que é. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta de sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a
verdade. Então, assim como Jesus não deixou de ser Deus ao encarnar, ele assumiu inteiramente a natureza humana. E aí fica a pergunta: Maria é mãe de Jesus Deus ou de Jesus homem? Bom, se Deus é eterno, ele não pode ter pai ou mãe. Então, paralelamente à discussão sobre a união hipostática, estava a questão de considerar Maria mãe de Deus. E alguns teólogos entendem, infelizmente, que esse termo, além de tributar grande reverência à mãe de Jesus, aponta para a plena divindade do Filho. Entretanto, o título Mãe de Deus é inapropriado, pois sugere que Maria gerou Deus em seu ventre. Esse termo, desde então, tem sido usado pelo romanismo para defender a mãe de Jesus, um estado de divindade, como filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Não há qualquer fundamento bíblico para esse, posso chamar de quarteto divino. Não é trindade, mas é quarteto. Porque se Maria também faz parte, Maria, isso deixa de ser uma trindade e passa a ser um quarteto. Embora o Filho do homem tenha sido gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, isso não a torna divina. Portanto, a mariolatria é uma heresia rechaçada por todos os cristãos que têm a Bíblia como sua fonte primacial de autoridade, além de ser idolatria. Tá? E infelizmente com isso, por conta dessa mariolatria, muitos cristãos deixam de extrair lições importantes sobre a vida de Maria, como fazem com Raabe, com Ruth, com Esté e outras. Qual o pregador que sobe no púlpito e prega sobre Maria? Difícil, por conta dessa idolatria exagerada, dessa mariolatria. Então nós devemos deixar de lado esse preconceito e falar de Maria com base no que a Bíblia diz. O anjo disse para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 38, salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. No versículo 30, o anjo disse, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, sem dúvida nenhuma, Maria foi uma mulher muito importante, que tem lições importantes para as nossas vidas. O nosso resumo, a sinopse 3, mostra que as heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. A conclusão diz que o concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, de 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabelecendo definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, conhecer bem a pessoa de Jesus Cristo, tal qual revelado nas Escrituras Sagradas, nos permite um relacionamento mais profundo e exitoso, ao mesmo tempo que nos protege de criar uma imagem distorcida do nosso Senhor que nada tem a ver com a revelação divina, tal como se encontra na Bíblia. E para terminarmos, eu quero orar com você para agradecer a Deus. Ore comigo, oremos juntos. Pai, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso, do qual falamos da Tua Palavra, do qual falamos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, e continua nos iluminando para que nós possamos entender a Tua Palavra de maneira clara. Abençoa essa pessoa que assistiu essa lição, dê a ela saúde, paz e a alegria do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na próxima lição nós vamos ver que Jesus viveu a experiência humana. Não perca o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição. E eu espero profundamente ter contribuído para a sua lição e até Jesus voltar, querendo Ele, eu espero contribuir com as demais lições. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um abraço.